Oi, pessoal! A aula de hoje é sobre equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, ele diz assim: a equação do primeiro grau com uma incógnita é formada por uma relação de igualdade entre números conhecidos e desconhecidos, chamados de incógnitas. Então, primeiramente, ela é chamada equação do primeiro grau porque ela não tem nenhum expoente aqui em cima da letra, tá? Então, quando a gente não tem nenhum expoente, é como se tivesse o 1 aqui em cima. Então, por isso que ela é chamada do primeiro grau. Com uma incógnita, ele diz aqui que os números desconhecidos são chamados de incógnitas. Então, nós temos um único número desconhecido em cada equação, tá? E existe essa relação de igualdade. Para ser uma equação, ele precisa ter o sinal de igual, precisa ter números desconhecidos, como no caso aqui o x, e números conhecidos, como o 7 e o 10, tá? Em uma equação, existem valores aqui antes do sinal de igual, que a gente vai chamar aqui que é o primeiro membro. E existem também números após o sinal de igual, tá? Depois do sinal de igual, ele é o segundo membro. Essa é a divisão da equação, sendo os números que a gente não sabe os valores chamados de incógnitas. Não pode esquecer, sempre que a gente falar uma incógnita, é um número que eu ainda não sei o resultado. Então, ele diz assim: podemos manipular essa equação até torná-la o mais simples possível, permitindo que se estabeleça o valor do número desconhecido. Nessa equação que eu mostrei para vocês aqui em cima, seria fácil determinar quanto vale esse x aqui. Pois é uma equação bem simples, né? Eu tenho um número que, se eu somar com 7, o resultado dá 10. Ou seja, seria o número 3. Mas como é que eu faço isso matematicamente aqui, sem ser de cabeça? Então, eu vou repetir aquela equação aqui. Eu tenho x mais 7 igual a 10, ok? Eu preciso descobrir o valor do x, ou seja, eu preciso isolar esse x aqui, deixar esse x sozinho antes do sinal de igual. Isso que é manipular essa equação. O 10, ele já está no segundo membro, já está depois do sinal de igual. Então, ele vai continuar aqui do mesmo jeito. Esse 7 aqui, ele tá antes do sinal de igual, certo? Ele vai passar para cá, ele vai passar para depois do sinal de igual. Quando a gente muda um número de lugar, ele precisa inverter o sinal dele, tá? Então, ele tá mais 7, ele passou para cá menos 7. Para daí, sim, eu conseguir descobrir o valor que eu quero, tá? No caso, 3. Por que a gente inverte esse sinal? Porque se eu tenho 3 mais 7, que é igual a 10, eu quero saber 10 menos 7, que vai dar o resultado que eu quero aqui. Ou seja, que número que, se eu somar com 7, vai dar 10? Como que eu descubro isso? Tirando 7 de 10, como que a gente fez aqui, ok? Vamos para um exemplo, então, agora, em forma de probleminha. Ele diz assim: observe o exemplo. Para comprar uma chuteira, cujo preço era R$ 85 à vista, Marcelo guardou por 3 meses uma mesma quantia por mês e juntou com R$ 10 que seu avô lhe deu para inteirar. Quantos reais Marcelo guardou por mês? Então, ele diz aqui que ele guardou uma mesma quantia por 3 meses, mas não disse quanto é essa quantia. Então, a gente vai colocar... Lembrando que a gente pode colocar qualquer letra para representar ali na equação, tá? Normalmente a gente usa o x, então eu vou continuar usando o x aqui. O x é essa quantia aqui que o Marcelo guardou, tá? Então a gente vai colocar x é igual a quantia que o Marcelo guardou. Como ele guardou por 3 meses a mesma quantia, então eu tenho assim, ó, 3x. Lembrando que quando não tem nada entre o número e a letra, nós temos um sinalzinho de vezes ali. Diz aqui que ele juntou com R$10. Se juntou, é sinal de mais. E isso deu o valor da chuteira, ou seja, igual a 85, que era o valor da chuteira inicialmente. Então, nesse caso aqui é um pouquinho diferente do primeiro exemplo. Por quê? Porque eu tenho um número aqui, ó, junto com a minha incógnita. Então, por enquanto,
esse número está grudado aqui, eu não posso separar ele, tá? Então, eu vou abaixar ele do jeito que está. O 3x, eu isolo ele por primeiro. Esse 10, ele tá sozinho, então é mais fácil transferir ele para o outro lado. Então, eu vou repetir sempre o que já tá aqui vem primeiro, 85 menos 10. Então, vamos continuar. 3x igual. Quanto é 85 menos 10? 75. O 3, agora eu posso tirar ele daqui, porque eu quero descobrir o valor do x, que é a quantia, não do 3x. Então, o 3 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Tá? Então, vamos fazer a conta aqui do lado, vai ficar assim. 75 dividido por 3. Tá? Para começar, pega só o 7. 2 vezes 3, 6. Diminui abaixo 5. 3 vezes 5, que é 15. Diminui, tá? Chegamos no 25. Então, x igual a 25. A pergunta era, quantos reais Marcelo guardou por mês? Então, a resposta aqui seria, Marcelo guardou 25 reais. Por mês. Ok? Tá? Então, esse é o resultado aqui. Algumas observações. Então, para facilitar nosso cálculo de equação, então a primeira observação, deixar as incógnitas no primeiro membro. Então, é mais fácil aqui eu manter a incógnita sempre no primeiro membro, para no final ficar assim, x igual ao valor dele. Sempre que trocar um número ou incógnita de membro, inverte-se o sinal. Como a gente fez com o 10 aqui. Eu troquei o 10, inverteu o sinal. Depois troquei o 3, inverti o sinal, tá? Inversão de sinal é assim, está mais, passa menos, está menos, passa mais. Vezes, dividir, dividir, vezes. Ok, pessoal? Vamos agora para mais alguns exemplos. Então, agora a gente já sabe como é que resolve, vamos resolver aqui através dos exemplos. O primeiro diz assim... A soma de um número com o seu quíntuplo é igual ao dobro desse número somado com 40. Que número é esse? Ele fala soma de um número. Eu não sei que número é, representado por um x. Soma, eu sei que é mais. Então, a gente está traduzindo o que está escrito aqui para matemática. A soma de um número com o seu quíntuplo. Então, 5 vezes aquele número. Se eu não sei que número é, continua com o x. Então, a soma de um número com o seu quíntuplo é igual, sinalzinho de igual, ao dobro desse número, então, 2 vezes x, somado com 40, mais 40. Ele pergunta, que número é esse? Então, nós temos que descobrir o valor do x. Perceberam que agora o x aparece em 3 ocasiões aqui? Então, o x aparece aqui, aqui e aqui. Esses 3 que eu acabei de grifar aqui, eles devem permanecer juntos no mesmo membro. Tá? Então, o primeiro x já está no primeiro membro, o 5x também já está no primeiro membro. O que vai ter que trocar de lugar é esse aqui. Ele estava com um sinal positivo, quando não tem sinal nenhum na frente dele é mais. Vai passar negativo, igual ao 40, só restou o 40 aqui que está sozinho. A gente vai fazer toda essa soma e subtração aqui ao mesmo tempo. Então, eu tenho assim, x mais 5x, 6x. 6x menos 2x, 4x, igual a 40. O x que está aqui, lembra que ele está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado, dividindo. Fica 40 dividido por 4. Quanto é 40 dividido por 4? 10. Então, o número que nós estamos procurando é o 10. Próximo, observe a balança, monte uma equação e descubra o peso da melancia. Então, vamos observar aqui primeiro. Se vocês observarem o desenho, eu tenho uma melancia aqui e outra melancia aqui. Estão conseguindo observar? E aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu tenho um pezinho aqui de 8 quilogramas. Tá? Então, a gente vai montar a equação
no primeiro membro aqui desse jeito. Lembra que a balança, quando ela está equilibrada desse jeito, ela funciona como uma equação. O sinal de igual, ela está aqui no meio. Tudo que está nessa parte da balança tem que ser igual ao que está na outra parte da balança, para se manter em equilíbrio, tá? Então, a balança é um belo exemplo de equação. Então, eu tenho aqui, eu não sei o peso da melancia, eu vou colocar como x. Como tem duas melancias aqui, eu já posso colocar 2x, mais o pezinho de 8 quilos. Tem que ser igual. Do outro lado, tenho uma melancia aqui e aqui eu tenho 2 pesos. Então, eu tenho x mais 8 mais 3, os 2 pezinhos que estão aqui, tá? Então, prestando atenção agora que eu tenho que separar letras dos números. Eu sempre costumo dizer que é letras para um lado e números para o outro. As letras sempre ficam aqui no primeiro membro para facilitar o cálculo. Ó, o x estava positivo, passei para o primeiro membro negativo. Agora, os outros números aqui que sobraram, o 8 e o 3, são números, então eles devem ficar para o outro lado. O 8 e o 3 já estavam aqui, permanecem. Aquele 8 está positivo, passa negativo. Agora vamos resolver. 2x menos x, x. 8 mais 3, 11. 11 menos 3, menos 8, aliás, 3. Então, o peso da melancia, que é o que a gente queria descobrir, é 3 quilos, tá? Então, a resposta do exercício é 3 quilogramas. Ok? Vamos para o nosso último exemplo. Esse último exemplo vai ser um pouquinho diferente, a gente já vai ver por quê. Ele diz assim: 2/5 do meu salário são reservados para o aluguel e a metade é gasta com alimentação, restando ainda R$ 45 para gastos diversos. Qual é o meu salário? Então, a gente não sabe o salário dele. É o que a gente está tentando descobrir. Então, a gente vai chamar de x o salário. Tá? X é o salário dele. Então, a gente vai colocar assim agora para resolver. 2/5 do meu salário. Então, eu sei que 2/5 é o 2 em cima e o 5 embaixo do meu salário, de x, tá? A metade é quando eu divido por 2. E restando ainda R$ 45. Se eu juntar tudo isso, ou seja, somar, tem que dar igual ao valor do salário, ok? Então, 2/5 do salário com aluguel, metade com a alimentação e resta R$ 45. Tá? O total tem que dar igual ao valor do salário. Quando eu tenho uma equação desse tipo, com denominadores, se eles forem diferentes, como aqui, lembrando que quando não tem nada embaixo é 1, eu preciso fazer para descobrir o valor dele, o MMC. Tá? Então, MMC ele vai servir para deixar esses denominadores iguais, para daí eu conseguir resolver a minha equação. Então, eu vou fazer o MMC entre os denominadores. O 5, o 2. Não tem necessidade de colocar o 1 aqui, tá? Mas se colocar, não tem problema também. Então, começo a dividir pelo 2, abaixo 5. 2 dividido por 2, 1. Repete. Agora o 5 para dividir. 5 dividido por 5, 1 e 1. Lembrando que no MMC, a gente só pode colocar aqui, ó, números primos, tá? Números primos, aqueles que dividem por 1 e por ele mesmo, tá? Então, a gente vai colocar aqui embaixo de tudo. Pode ser assim, separado, como eu fiz, ou um traço só com o 10 embaixo, tá? Então, nós temos 10 aqui embaixo de todas as frações. Lembrando que agora, para achar o valor que vai em cima, a gente faz aquela jogadinha. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, em todas as ocasiões, tá? Então, ele diz assim, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2x, 4x. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes x, 5x. 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 45, 450. 10 dividido por 1, 10. 10 vezes x, 10x.
O bom quando a gente trabalha com equação desse jeito, que quando a gente termina de fazer a MMC, a gente termina assim de achar os numeradores, eu posso simplesmente eliminar os denominadores, tá? Eliminando os denominadores, vai sobrar o quê? 4x mais 5x mais 450 igual a 10x, tá? Então, vamos lá. Letras para um lado, números para o outro. Então, vai ficar assim. 4x mais 5x menos 10x igual a menos 450. O que eu fiz aqui? Passei esse 10x que estava positivo, negativo, e o 450 que estava positivo, negativo. Então, vamos ver como é que vai ficar agora. 4x mais 5x, 9x. 9x menos 10x, menos 1x, igual a menos 450, tá? Quando chega nessa ocasião, você poderia ter colocado só menos x também, tá? Então, a gente pode fazer de várias maneiras diferentes aqui. Eu costumo dizer que eu vou tirar esse menos aqui, passando ele dividindo para cá, tá? Que daí a pessoa às vezes esquece daquela multiplicação por menos 1 do lado e acaba colocando igual. Então, quando der negativo, coloque o 1. Ele tá menos 1 aqui, ele vai passar esse menos 1 dividindo para cá, tá? Então, o que vai acontecer? Menos com menos mais, 450 dividido por 1, 450. Se você pegar nessa parte aqui e fizer lá, então multiplica tudo por menos 1, também vai dar certo, vai continuar assim, x igual a 450, que é o que a gente faz normalmente, tá? Eu gosto de mostrar assim para entender o porquê dessa multiplicação aqui por menos 1, por que a gente acaba fazendo isso. Ok? De qualquer forma, o resultado é o mesmo. Então, ele perguntava, qual é o meu salário? Tá? Então, resposta final, ele recebe R$450. Ok, pessoal? Obrigada, até a próxima.